Você sabe como é feito a salsicha? Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é feita essa carne. A salsicha mais comum, que é usada em cachorro-quentes e outras receitas populares, é feita em linhas de produção automáticas. É praticamente sem contato humano e com etapas rígidas de higienização. Isso desmente o mito de que as fábricas de salsichas ainda são ambientes repugnantes, né? Que são aquele ambiente bem nojento que o pessoal vive falando, que é com sangue e gordura escorrendo por todos os lados. Essa ideia de que é algo nojento começou pela frase do chanceler alemão chamado Otto von Bismarck. Ixi, meu pronunciamento é horrível, mas dá para entender. Ele falava que as pessoas nunca deveriam saber como são feitas a salsicha. Mas na verdade, a única parte do processo que pode afetar os estômagos mais sensíveis é a hora de escolher os ingredientes, já que essa iguaria é feita com carne picada ou moída de qualquer pedaço de boi, porco ou frango. Mas geralmente, o que entra nessa mistura são as sobras dos cortes tradicionais e partes pouco apreciadas, como as bochechas e as vísceras de bovinos e suínos. Entretanto, a receita costuma mudar um pouco de acordo com o tipo de produto. Quando a salsicha é de frango ou de peru, a carne aproveitada na fabricação é aquela que fica grudada nos ossos após a retirada das peças principais, como o peito, a coxa e a sobrecoxa. Mas os ingredientes principais da salsicha são os restos de carnes de boi, porco e frango. A matéria-prima da salsicha é chamada de carne industrial, que ela é composta principalmente de sobras e aparo de cortes tradicionais e de regiões pouco valorizadas do boi, frango e porco. Na primeira etapa da produção, as peças congeladas são cortadas em pedaços bem pequenos por um conjunto de máquinas automáticas. Na segunda fase, depois de retalhadas, as carnes passam por um processo chamado de cúter, que transforma a mistura em uma espécie de farelo homogêneo. O passo seguinte é juntar a matéria-prima, doses de sal, amido de milho, temperos e conservantes, como nitrito de sódio, que dão uma coloração rosada à mistura. A receita fica então com cerca de 55% de carne e 45% de outros ingredientes. E na terceira parte, o processo de embutimento, propriamente dito, começa assim que a pasta sai do cúter. A mistura é usada para encher as tripas, que podem ser naturais, como intestino de carneiros, por exemplo, ou artificiais, feitas de plástico ou celulose, com um diâmetro médio de 2 cm. E depois de preenchidas, as tripas são torcidas ou amarradas mecanicamente. E na quarta parte, elas são fechadas. As salsichas ficam por meia hora em uma estufa de 80 graus Celsius. Um termômetro controla a temperatura, avisando a hora de interromper o cozimento, quando o interior da salsicha chega a 60 graus Celsius. A técnica é um pouco diferente para as salsichas defumadas, que é mergulhadas nessa etapa em um líquido com essência de madeira, que confere o sabor característico ao produto. E na quinta parte, depois do cozimento, as salsichas são resfriadas com uma ducha de água gelada por cerca de 20 minutos, matando os micro-organismos que sobreviveram ao calor da estufa. O resfriamento também desprende a tripa do plástico, mas a salsicha mantém sua forma porque as proteínas de carne coagulam, pode dizer, fermentam, durante o cozimento, criando uma fina camada externa que sustenta o formato do produto. E na sexta parte, a salsicha já pode até ser comida, né? Mas ela ainda passa pelo processo de tingimento para melhorar o aspecto do produto. É nessa hora que ela é mergulhada por 2 minutos em um tanque com a solução de urupum, com corante natural. Depois de um banho de ácido fosfórico, ajuda a fixar a cor vermelha, né? Para dar aquela cor mais bonita para a salsicha, né? Porque se for consumida sem esse corante, então não vai achar estranho, ninguém vai comer, né? Na sétima e última fase da produção da salsicha, elas são embaladas a vácuo para garantir a conservação por um período maior. Antes de comê-las, é recomendável ferver o produto para se livrar dos micro-organismos que eventualmente tenham resistido ao processo de cozimento e de choque térmico. Então, é isso. Mas me conte o que você achou desse processo. Pensava que era mais nojento ou não? Fale aí nos comentários.